Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, Eduardo Barella, presidente da Progem SA. Prazer ter você aqui com a gente na Rádio SPM. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, vai ser uma ótima oportunidade da gente bater um papo. Comigo aqui na bancada, Érica Martins, coordenadora da Faculdade de Administração da SPM São Paulo, e Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, do Global Business Administração da SPM e da Prime, que é o braço da ONU de Universidades de Negócio no Brasil e no mundo. Eduardo, conta um pouco para a gente da atuação e do trabalho da Progem. Legal. Bom, nós somos uma empresa de serviços e investimentos, né? Nós nascemos como uma empresa de serviços, trabalhando no ciclo da infraestrutura e da indústria. Então, desde um estudo de viabilidade técnico-econômico, passando por todas as etapas de projeto até a sua implantação. E mais recentemente, desde 2019, nós abrimos um braço de participações que hoje tem concessões de grande relevância. Nós somos os concessionários do Pacaembu, aqui em São Paulo, e do Mineirinho, em Belo Horizonte, dentro de uma tese da gente poder ampliar a nossa atuação para outros setores. Então, essa é a nossa atividade. Eu costumo dizer para as pessoas, porque esse é um tema às vezes um pouco árido, né? Que a gente começa a trabalhar um ano antes que a notícia está no jornal, né? Então, o estudo de viabilidade, a gente trabalha muito para os grandes conglomerados nacionais e internacionais para desenvolver a viabilidade de um projeto, seja ele de mineração, seja ele de infraestrutura, e a gente então atua em toda a cadeia de uma maneira verticalizada. E o curioso desses projetos de viabilidade é porque não tira todo o risco, né? Como é que você apresenta isso? Eu já tô aqui. Né? Não, a preocupação, porque você está trazendo investimento, tentando diminuir o risco, maximizando o retorno. Como é que você funciona para cercar, ou a Progem funciona para cercar do melhor diagnóstico? Na verdade, hoje já existe uma metodologia definida e que é amplamente utilizada globalmente. Até em algumas universidades isso também já é uma matéria de pós-graduação, que você tem uma metodologia internacional que é do IPA. Então, para cada etapa do projeto, você tem de fato o potencial desvio, né, do volume de investimento que vai ser realizado. Então, o cliente ele já recebe sabendo um pouco dessas nuances, né? Num primeiro momento, eu costumo dizer, a viabilidade ela vai definir a tecnologia de escoamento daquele produto, se há energia elétrica suficiente, se toda a cadeia logística está preparada, e aí você vai avançando até a etapa do projeto detalhado, antes do início da construção, que é onde você coloca lá o bocal, onde você está olhando a espessura da tubulação, faz análise de flexibilidade de tubulação. Então, é um assunto denso, mas que o mercado já entende que desse desvio que pode acontecer em função dessa metodologia que é aplicada. Porque o risco, independente da metodologia, pode acontecer. A gente consegue diminuir a partir dela. Como qualquer negócio, né? Sim, sem dúvida. Exatamente, sem dúvida. Exatamente, como qualquer negócio, né? Então, a gente já tem essa metodologia aplicada. Eu queria saber do Pacaembu, quando abre? Você sabe que essa é a pergunta que mais me é feita. Eu imaginei. E ela De milhões. E ela é feita. Pacaembu, para quem não sabe, é o estádio em São Paulo, tradicional, é lindo, Art Deco e tal, que está sendo privatizado e reformulado, né? Isso, exato. E remodulado, isso. Exato. Não, essa pergunta que mais me fazem. Tem resposta? A gente sente falta. Pode dar um spoiler. Não, ela tem resposta sim, tá? Bom, o nosso prazo contratual junto à prefeitura, do caderno de encargos obrigatório, que também é importante entender que nesse processo desse ativo ele é uma concessão, ou seja, uma concessão de 35 anos, então ao final desse período a prefeitura ela reassume o complexo com todas as benfeitorias. Então no certame licitatório já havia sido previsto os investimentos que eram investimentos mínimos obrigatórios, né? Nós estamos fazendo um investimento bastante superior, que na verdade foi fruto
de todo o estudo de viabilidade deste projeto. Então, nós ampliamos muito esse investimento. Os investimentos obrigatórios, o nosso prazo contratual é de 29 de junho de 2024, ou seja, daqui... mês que vem. Daqui a pouco. Poxa. E a gente vai entregar todos os investimentos obrigatórios, à exceção do ginásio poliesportivo, que a gente vai escorregar um pouco por questão de uma estrutura de madeira muito especial que existe lá, etc. Esse é um projeto tombado, né, em duas esferas de patrimônio, na esfera municipal, através do Compresp, e na esfera estadual, através do Condefat. Então, qualquer argamassa que você vai usar lá, ela tem que ser aprovada. Então, é um processo, de fato, muito interessante, mas muito intenso. E se a gente for pensar bem, nós estamos fazendo ali uma intervenção onde nós estamos adicionando 45 mil metros quadrados de novas áreas. Então são áreas que estão enterradas debaixo do campo, enterradas debaixo das arquibancadas. E para quê? Desculpe, para que vai servir essas áreas? Então, vamos lá. O Pacaembu, ele tinha ali o tobogã, né? Que eu acho que todo mundo que conhece ali futebol, você tem o estádio, a entrada pela Charles Miller e você tem o tobogã. Esse tobogã ele não fazia parte do projeto original. O tobogã, quando você olha o histórico do estádio do Pacaembu, ele foi um elemento construído na década de 70, quando Paulo Maluf era então prefeito da cidade de São Paulo, num gesto super populista. A gente estava na época do regime militar, etc. Para aumentar a capacidade. Isso, aumentar a capacidade, arquibancada popular, etc. Originalmente, no lugar do tobogã, nós tínhamos a concha acústica. E a concha acústica, ela fazia um costado com o ginásio poliesportivo. O Pacaembu tem um clube atrás, com uma piscina olímpica, um ginásio, um centro de tênis, que nem todo mundo conhece. Porque o tobogã era uma aberração arquitetônica que segregou os dois espaços. Então, o que nós fizemos? O nosso projeto, ele demoliu o tobogã e ele está construindo ali uma edificação que fica apoiada em pilotis, ou seja, você pode passar debaixo dela. Quem já conhece a arquitetura de Brasília, aquela coisa meio modernista, então você tem ela apoiada. Sim. Em cima nós temos um edifício que tem uma cobertura e tem 3 andares e mais um mezanino. E enterrado a gente tem um centro de convenção e eventos para 8.500 pessoas. 8.000? Embaixo do campo? Embaixo do campo. É o tamanho de um quarteirão. Basicamente, você tem um centro de convenção e eventos para 8.500 pessoas. Toda a área de apoio. Então nós temos 4 vestiários, porque a gente quer fazer rodada dupla de futebol. A gente tem toda a sala do VAR, sala antidoping, docas, além de um estacionamento para 400 veículos. Incrível. Quem vai jogar lá? Incrível mesmo. Como? Não, assim, é incrível. Não, então é uma obra de movimentação de terra, uma maluquice. E as pessoas, às vezes, e é natural, né? Assim, eu costumo dizer assim, eu sou hoje o zelador, né? Eu brinco com meus filhos, eu tenho 4 filhos. Mas papai, o Pacaembu falou, o prefeito não estava conseguindo cuidar, e aí o papai foi lá e vai cuidar. Eu sou o zelador, entendeu? Boa. Mas as pessoas têm um bom resumo. Para criança é um ótimo resumo. Mas as pessoas, às vezes, elas não entendem a complexidade e a magnitude do empreendimento como esse. E aí o que eu ia te dizer é o seguinte, onde nós estamos enterrando ali, nós tivemos que desviar um córrego da cidade. Eu imagino. A pedir aprovação para a Sabesp, desviar o córrego da cidade, fazer toda a contenção de terra. E além desse centro de convenções, as arquibancadas laterais, leste e oeste, para a turma que está escutando, que conhece futebol, que era a antiga arquibancada laranja e a manga e azul, nós também demolimos as arquibancadas. Nós fizemos a contenção de todo o bairro, porque senão o bairro vinha para dentro do estádio, e a gente reconstruiu as arquibancadas na mesma geometria. Para quê? Genial. Para a gente criar uma circulação debaixo das arquibancadas e com esta edificação. Então, você cria uma edificação que em todos os estados modernos, no Brasil, fora, isso existe, e que isso não tinha sido previsto em lugar algum. Esse edifício que nós estamos construindo, ele já estava previsto no edital da prefeitura. Tá. Mas essa circulação ela não estava prevista. E a gente foi falar com os órgãos de patrimônio. Não faz sentido um investimento desse tamanho não aumentar o nível de conforto do torcedor. Sim. Porque você imagina, se o torcedor não consegue entrar dentro da arquibancada, ele fica na chuva, ele tem que ficar subindo e descendo, né, a arquibancada. E isso foi aceito, com uma série de condicionantes, de voltar a arquibancada na mesma geometria. Mas assim, teve uma movimentação de terra enorme. E coisas que você vai achando no meio do caminho. Com toda certeza. A gente achou, pra você ter uma ideia,
onde a gente vai ter o centro de convenção e eventos, uma praça de 1920, Olha como a cidade é. antes do Pacaembu ter sido inaugurado. Que é de 42, se De não me 40. engano. 40, tá. De 40, abril de 40. Tá. E aí o que acontece? A gente tem que parar a obra para chamar o IFAM, o Compresp, o Condefat. Isso é rapidinho, né? Ah, super rápido. Então, assim, olha, daria pra gente fazer uns 3 programas para contar A história toda do Pacaembu. E Eduardo, ali, para fechar a conta do estádio, a gente vê uma série de estádios no Brasil que estão fechando no vermelho. E o Allianz dando um show em relação a eventos. Vocês estão indo por aí? Nesse projeto em especial? Eu respeito muito as coisas que estão sendo feitas no Allianz, as coisas que estão sendo feitas no Brasil. De fato, é uma mudança com muita velocidade e bastante significativa. No entanto, eu tenho uma visão que vai um pouco além, que é o que a gente quer trazer ao Pacaembu, que é de fato um uso cotidiano para o complexo. Esses 45 mil metros quadrados que eu estou aqui mencionando para vocês, eles são para o quê? Para poder receber atividades cotidianas, atividades do dia a dia, né? A minha questão sempre que eu falo com todo mundo, com uma representação comercial, com patrocinadores, o que está acontecendo no estádio em São Paulo, né? Esse que você citou, na terça-feira, 10 horas da manhã. Não tem nada acontecendo lá. E nós, no Pacaembu, nós vamos ter 10 restaurantes, um hotel com 87 quartos, toda a área de inovação e tecnologia do Einstein está indo para lá. Nós vamos ter um centro de reabilitação esportiva do Einstein com um mapeamento genético, teste de performance, além de a gente ter loja, galeria de arte, toda uma área de serviços. Então você tem ali um bairro que tem uma carência muito grande e é por isso que a gente aumentou significativamente o investimento, né? Porque a gente entendeu a demanda. Então, havendo a demanda, seguramente, se bem feito, haverá o retorno. E hoje, quando você olha todo o nosso portfólio de parceiros, né? Desde o naming rights que nós vendemos, até todos os ocupantes, você percebe que de fato essas marcas compraram a ideia desse Pacaembu, desse novo Pacaembu. Não vou nem perguntar que time você torce. Não seria adequado. Fui muito ao Pacaembu. Muito ao Pacaembu. Já fui campeão muitas vezes no Pacaembu. Percebi. Hoje eu vou para Itaquera, mas já fui muito ao Pacaembu. Deixa eu te perguntar, Eduardo. Essas parcerias público-privadas são geniais, considerando que o poder público tem pouquíssimo recurso atualmente para investir. Qual que é a maior dificuldade? É o marco legal? É segurança jurídica? Na tua opinião, de tantos projetos, o que a gente precisa aprimorar aqui no país? Olha, eu acho que de fato a gente tem uma questão que é a estrutura jurídica de como esse projeto ele é concebido, né? O Pacaembu, eu costumo dizer, o Pacaembu veio na esteira de projetos de desestatização no primeiro governo Dória, que depois Covas e agora, né, Ricardo Nunes, mas ele foi um projeto muito bem concebido, né, e ele eliminou uma série de riscos para o investidor. Não é à toa que o Pacaembu foi, desses projetos todos, que inclui Ibirapuera, AMB, ele foi o projeto com o maior número de licitantes e com maior ágio. A gente pagou mais de 200% de ágio no valor da outorga mínima. E isso muito em função deles terem eliminado esses riscos, em especial os riscos de aprovação com patrimônio. Muito do que a gente está fazendo, como eu comentei que o prédio já tinha sido concebido, já estava pré-aprovado pelo patrimônio. Em outros locais, isso acaba não acontecendo, né? E aí você tem um entrave muito grande, porque quando você faz um investimento desse, é uma conta meio simples, né? Assim, o estudante de administração faz isso logo no começo, que é dinheiro no tempo. Né? Você não pode pegar e fazer um investimento de algumas centenas de milhões sem saber quando que o seu projeto vai ser aprovado. Uhum. Tanto é que quando a gente começou a fazer o projeto, eu ia em fundos imobiliários e ele falava, olha, o projeto muito legal, pô, interessantíssimo e tal, mas é o seguinte, quando você tiver com o projeto aprovado, você volta aqui porque eu não vou correr o risco. Eu falava, não, mas já tem uma pré-aprovação aqui. E aí eu pensava comigo, falei, meu amigo, assim, se eu tiver que voltar aqui depois que tiver aprovado, aí eu faço sozinho, não preciso mais de você, sim, né? E aí foi o que aconteceu. Mas eu acho que essa fase de etapa de montagem do projeto, ela é muito importante. De você entender, por exemplo, os grandes ativos de infraestrutura, risco de demanda. Né? Então você imagina tudo que teve que ser feito agora em função da pandemia que nós tivemos recentemente, porque você tinha aeroportos que não tinha movimento, entendeu? E o risco de demanda hoje é sempre colocado para o concessionário. Sim,
É por tua conta e risco 100%. Exato. E o Brasil já tem um agravante, né? Porque o Brasil é um país que você tem uma questão de crédito muito restrita. Então você não tem project finance. Um projeto desse nos Estados Unidos, ele nasce com linha de financiamento pronta para você. No Brasil, durante muitos anos, isso foi feito pelo BNDES, apenas, o que eu acho horroroso. Depois, no último governo, isso parou totalmente. E agora o BNDES está lentamente tentando fazer alguma coisa. Mas aí você imagina, você não tem linha de crédito, você tem insegurança jurídica, é difícil você avançar, né? E apesar de ter demanda. É curioso isso. Demanda tem que gerar emprego e renda. Ou seja, essa ponta inteira a gente precisa, e o que precisa regular não é assim tão impossível de ser feito. Aí a gente também vai começar a entrar numa seara que é complexa, né? Porque você não tem... E você tem uma máquina pública super inchada, e aí vamos aumentar a arrecadação e não vamos enxugar, aí é difícil, né? Mas, como eu sempre digo, às vezes, assim, até as pessoas próximas perguntam, cara, mas por que você se meteu nisso? Porque é uma loucura, é muita exposição, uma coisa que eu nunca tive. A gente sempre trabalhou, né, na Progem, na ponta de consultoria, numa ponta que eu costumo dizer que é assim, uma ponta de muita confiança. A gente tem, assim, as maiores empresas do Brasil com clientes há décadas, né? E aí você vai para uma coisa que tem isso, tem exposição de mídia, tem o cara te cobrando, tem hater, é uma loucura, tem uma discussão política em torno disso, né? Então, assim, mas aonde tem um problema, né, é o que eu ia dizer, é onde também tem a oportunidade, né? Sim. Então essa oportunidade, eu acho que ela é importante, e a gente, não só na Progem, como em todas as empresas do grupo, o que a gente sempre busca fazer é, de fato, ter esse DNA de agilidade. O DNA da gente poder corrigir o rumo. A gente tem uma estrutura organizacional muito horizontal, onde as pessoas têm bastante poder de decisão. Até por eu ter assumido a companhia, a gente estava batendo esse papo um pouco antes de começar, de eu ter assumido a companhia jovem e cometi uma série de erros, mas a gente procura dar, de fato, esse empoderamento na ponta para que a gente possa, ou seja, ser ágil nessas tomadas de decisão. Deixa eu aproveitar esse ponto, lógico, aqui como coordenadora do curso de administração, você como administrador, sim, certo? Não faltou das aulas de direito, eu percebi, tá? Tava lá bonitinho, pelo menos, né? Dá para perceber. Sucessão familiar é um negócio interessante. Você aí com 29 anos, foi isso, né? Assumiu a empresa. Recomenda que, pelo menos os estudantes, a gente tem um monte de filhos, claro, de empresários aqui. Eu vou confessar que e assim, os pais agora vão ficar meio malucos comigo, porque eu sempre falo, gente, vai pro mercado, pega experiência e volta para dentro de casa com uma cabeça um pouco diferente para assumir a empresa da família. Porque nem sempre quando sai da faculdade consegue. Qual que é a tua sugestão para esse estudante, pensando na tua trajetória, pensando no CPF agora, Eduardo? Eu acho super válido você ter experiência em outros lugares. Eu sinto essa falta até hoje. Assim, a gente quando vai discutir, por exemplo, política de remuneração. Eu não tenho outra referência de política de remuneração a não ser a política de remuneração que eu aplico desde que eu toco a companhia, né? Então eu acho super válido, né? Em especial quando você tem uma empresa que às vezes é uma empresa média, que talvez tenha sido o caso de quando eu assumi a empresa lá atrás. Teria sido muito importante. Hoje é uma situação diferente, né? Nós temos mais de 7 mil pessoas, operações no Brasil inteiro, concessão, então é uma empresa que é mais robusta, e talvez nessas empresas mais robustas você consiga ter um processo de preparação dessa sucessão. Mas, respondendo objetivamente, eu acho importante você ter essas outras experiências, eu acho importante você ser tratado como mais um na organização, né? Você poder ter esse senso de responsabilidade, porque no final, quando você vai tocar alguma coisa, mesmo sendo empreendedor ou sendo, né, herdeiro, uma segunda, terceira geração, essa necessidade de resiliência, essa necessidade de você também saber cobrar, liderar pelo exemplo, ela é muito importante. E às vezes você vai ter ela muito mais fora da sua empresa, né, e depois você traz do que você vai adquirir na sua própria organização. E respeito também das pessoas que trabalham contigo. Você disse que tem filhos, pelo que eu entendi, pequenos. Tenho. E aí, você Muitos. vai dizer você vai dizer isso pra eles? Vai pra fora, pega experiência e depois volta, ou vem pra cá, toca comigo? Acho que eles não estão na faculdade ainda. Não estão ainda, mas vai chegar lá, né? Mas eu acho que no final, eu acho que a primeira coisa mais importante é que eles façam aquilo que eles quiserem, né? Se quiser ser... Tá gravado, tá? Não, mas a minha terceira filha é super roqueira, e eu incentivo pra caramba. Se ela quiser ser, ótimo, ela tem que ser feliz. Quem quiser vir trabalhar, seguramente isso vai ser algo que eu vou dizer.
E tem outra coisa que eu gosto de dizer bastante, eu digo inclusive para as pessoas que trabalham às vezes na empresa, jovens que saíram da universidade, e eu falo, olha, eu assumi com 29 anos e nos 2 primeiros anos assim foi um crescimento estrondoso, eu me achava o cara mais brilhante do universo. Depois de 10 anos eu vi como eu era um imbecil, com quanta pontinhos eu fiz nessa trajetória. E eu tenho certeza que hoje, com 44, quando tiver 50, eu vou ver que hoje eu tinha um monte de coisa que eu poderia fazer diferente. Então, eu acho muito importante você escutar as pessoas mais velhas, as pessoas que têm experiência. Acho isso fundamental. Então, além desta questão deles poderem seguir o que eles quiserem, eu, se puder orientar, vou orientar dessa forma. Já que você tem bastante filho, a SPM é a faculdade pro futuro deles, tá? 4 ganha desconto. Tem desconto, tem desconto. Né? 4 ganha desconto, Eduardo. Eduardo, uma última pergunta para fechar. Para falar um pouco de mudança climática, você que monta projetos, a gente está tendo aí uma série de eventos catastróficos como o Rio Grande do Sul. Já está chegando para você projetos cobrando essa resiliência, uma outra visão, tanto para resistir, como também para colaborar com o clima? Ah, com certeza. Isso é uma demanda que ela tem acontecido de uma maneira cada vez mais frequente. E eu acho que assim, ela vai ser inexorável para qualquer empresa. Né? Você ter que pensar de fato no impacto da sua atividade, de você poder também colaborar, né, com as comunidades locais, com práticas que sejam mais sustentáveis, enfim, a gente tem inúmeras que a gente realiza, e a gente tem vários trabalhos também atuando na frente, em específico agora no Rio Grande do Sul. A gente tem alguns contratos grandes. Vocês estão lá? A gente tem contratos grandes com a CPFL, na distribuidora lá no Rio Grande do Sul. E a gente está atuando na religação de energia de cidades que ficaram sem energia durante dias, numa condição bem desafiadora. Na pandemia nós fizemos hospitais de campanha, né? Nós fizemos 11 hospitais de campanha em 9 cidades do Brasil. Foram 3.215 leitos e 56 dias. Jesus, tudo no susto. Isso vale um case. Isso vale um outro programa, porque sem análise de viabilidade, diga-se de passagem. Sem análise de viabilidade, mas assim, a gente concebeu junto com Einstein, na verdade, o procedimento de implantação do hospital de campanha, que depois foi validado pela Anvisa. A Anvisa foi visitar o hospital no Pacaembu para entender o que nós estávamos fazendo. Além disso, a gente trabalhou na Fundação Renova, naquele desastre ambiental, né, que houve das barragens em Brumadinho, etc. Então, assim, eu tenho a felicidade de poder, ao longo dessa carreira, já não tão curta, ter feito coisas muito legais. A gente trabalhou nas Olimpíadas, Jogos Olímpicos, etc. Então são projetos que assim, me enchem de orgulho, e que eu acho que esse nosso DNA de agilidade, de entendimento da necessidade do nosso cliente, faz com que a gente seja muito assertivo e tenha tido sucesso. Eduardo, foi um prazer enorme te receber aqui. É muito bacana ver o sucesso da empresa, o teu sucesso como segunda geração. Parabéns, foi muito bacana. Muito obrigado. Parabéns, Foi ótimo o papo. Valeu.